O juízo investigativo e os dilemas da identidade adventista. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto extremamente interessante que tem que ver assim com de que forma a doutrina distintiva do adventismo, que é o juízo investigativo, a doutrina do santuário e etc., formam a identidade dos membros da igreja. E como que é essa relação entre a identidade do adventista e a doutrina do juízo investigativo? A gente precisa, primeiro de tudo, começar a levar em consideração que o cristianismo compõe muitas divisões, né? Católico, calvinista, arminiano, pentecostal. Então você tem aí 2, 3, 4, 5 grandes divisões dentro do cristianismo. E agora, um pouco desse clima cultural dividido dentro da igreja cristã de uma forma geral, também se materializa e se manifesta no adventismo do sétimo dia, e na verdade o que existe é uma pluralidade de adventismos dentro da igreja adventista do sétimo dia, tá bom? De vez em quando, essas tensões de identidade amadurecem ao ponto de haver, de fato, dissidência e formação de novos grupos, adventista da promessa, adventista da reforma, adventista antitrinitariano e etc e tal. Então, às vezes, esses grupos amadurecem a tal ponto de sair de dentro da igreja, mas mesmo aqueles que permanecem dentro da igreja, os adventistas que são de fato membros da igreja adventista do sétimo dia, também estão divididos entre si, ainda que às vezes alguns deles nem tenham consciência de tal divisão. Isso é uma questão muito interessante. Tá? Por exemplo, o Fernando Canali, e eu digo para você que eu não sou o melhor amigo do Fernando Canali e das suas ideias, ele é um estudioso adventista, um teólogo, etc., e ele, fazendo a sua análise do adventismo, ele divide a igreja adventista do sétimo dia em pelo menos 4 grupos bem delineados, que seriam eles, né? O adventismo histórico, o adventismo evangélico, o adventismo progressista e o adventismo bíblico. Não é o meu propósito aqui me aprofundar muito nas definições do que e quem pertence a qual desses 4 grupos dentro da igreja adventista, tá bom? Mas eu gostaria de dizer que nesse ponto concordo em certa medida com o Fernando Canali. Então eu creio que essa leitura que ele faz é uma leitura atenta, plausível, coerente, basicamente correta em torno das internas divisões de pensamento, fé e prática, compreensão doutrinária e etc. entre os adventistas do sétimo dia, o que é um fenômeno bem natural à luz de meia dúzia de questões que a gente já trabalhou um pouquinho aqui dentro desta série. Uma delas é que dentro do protestantismo, por exemplo, não há uma instância de interpretação da Bíblia para definir o que é verdade ou mentira à luz dos entendimentos e compreensões diferentes dentro da comunidade cristã. O adventismo do sétimo dia, como uma expressão da fé protestante, mais cedo ou mais tarde, vai ter que trabalhar então com a ausência de um poder central, um magistério central que seja legítimo a ponto de dizer, ó, esse grupo está certo, aquele grupo está errado. Todos os grupos vão defender a sua visão e atacar as demais em função das suas convicções particulares. E o adventismo do sétimo dia não é uma exceção em relação a esta questão. Então existem infinitas polêmicas sobre como que são essas divisões, quais são as características teológicas de cada um desses grupos, quais são as bases que esses grupos usam para defender a sua própria posição e atacar as demais. E aí existem inúmeras polêmicas em torno de exegese de textos bíblicos, exegese de textos de Ellen White, hermenêuticas, leituras mais literais, leituras mais metafóricas, leituras mais fundamentalistas, leituras mais
relativistas, e tem um monte de coisas, e a gente poderia gastar aí facilmente uns 500 vídeos trabalhando polêmicas e questões bem específicas dentro desta ampla divisão no Adventismo do sétimo dia. Não é a minha vontade, não é o meu objetivo estender muito essa discussão dentro desta série, tanto que vou fazer somente esse vídeo a respeito desse tema dentro da minha série. Mas vou trabalhar da forma mais didática possível para ajudar vocês a se situarem dentro desta questão, que inclusive é muito esclarecedora para a gente compreender um pouco as dinâmicas internas, as polêmicas internas entre os adventistas em função de questões em geral e das questões do juízo investigativo de forma específica. Então, para os meus propósitos dentro desta série, para que eu possa explicar um pouco dessas coisas da melhor forma possível para vocês, eu não vou dividir o Adventismo dentro desses 4 grupos que o Fernando Canali trabalha. Eu vou fazer uma divisão um pouco diferente, tá? Eu vou propor uma divisão um pouco diferente, que basicamente está dividida em 3 questões que eu quero trabalhar com vocês. O adventismo mais centrado nos escritos de Ellen White, o adventismo mais centrado na Bíblia e o adventismo mais centrado no pragmatismo, nas questões práticas da realidade da igreja, tá bom? E perceba uma coisa importante, por exemplo, os adventistas mais centrados em Ellen White também leem a Bíblia. Também têm as suas visões sobre a Bíblia. E os adventistas mais centrados na Bíblia também leem Ellen White, têm as suas visões sobre Ellen White. O adventismo mais pragmático também faz a sua leitura da Bíblia e a sua leitura de Ellen White. O que eu estou simplesmente colocando aqui é onde está a ênfase central deste grupo que aqui vou brevemente analisar. Então eu vou propor que há adventistas focados um pouco mais em Ellen White do que na Bíblia. Há adventistas mais centrados na Bíblia do que em Ellen White. Essa é a grande divisão. E aí tem o grupo centrado mais no pragmatismo, que em grande medida é formado de uma minoria que são os administradores da igreja. Às vezes, esses adventistas pragmáticos pertencem mais ao grupo adventista centrado na Bíblia, outros ao grupo adventista mais centrados em Ellen White. Isso também contextualiza algumas tensões dentro da administração do Adventismo do sétimo dia, que de vez em quando a gente enxerga por aí, a depender do nível de conhecimento que você tem das pessoas e das dinâmicas psicológicas e sociais em torno da administração do Adventismo do sétimo dia, tá? São muitas questões muito interessantes que eu conheço, vislumbro, percebo, vejo e identifico no Adventismo do sétimo dia em função destas questões como um todo. E para você que de repente até não é adventista, ficar um pouco mais por dentro dessa questão, eu vou fazer um paralelo do Novo Testamento em relação a esses 3 grupos, tá? Os centrados mais em Ellen White, os centrados mais na Bíblia e os centrados mais no pragmatismo, tá? Então, se nós fôssemos transferir essas 3 divisões para os tempos do Novo Testamento, eu diria que aqueles que são centrados mais em Ellen White são os fariseus, aqueles que são centrados mais na Bíblia são os discípulos de Jesus, e aqueles que são centrados mais no pragmatismo são os saduceus. Olha que visão interessante, né? Perceba inclusive uma coisa bacana, né? Os fariseus, eles tinham toda uma interpretação da lei que cercava a lei para preservar o núcleo da lei sem ser transgredido, um pouco em reação, inclusive, ao cativeiro babilônico que aconteceu em função, né, do povo desconsiderar a lei de Deus. Então, para tentar evitar que isso viesse a voltar a acontecer, os fariseus criaram uma cerca em torno da lei. Não bastava mais não adulterar, você não pode nem dar carona para a mulher para ninguém pensar que você está adulterando.
Perceba que a lei de Deus diz para não adulterar, não diz que você não pode dar carona. Claro, estou usando um exemplo bem besta, tá, pessoal? Inclusive bem anacrônico em relação à fé farisaica específica. Mas para você entender, existe um núcleo da lei e uma cerca ao redor dela. O que o grupo mais centrado em Ellen White acaba fazendo? Acaba tentando preservar um núcleo de compreensão bíblica que agora está cercado de um monte de compreensões de Ellen White. E por isso existe uma ênfase forte em Ellen White da parte deste grupo. Quão importante é você se manter fiel a Ellen White. E a pressuposição deles é que se você assim fizer, você vai se manter fiel ao núcleo do que a Bíblia ensina. Mais ou menos como o fariseu também pensava. Se você cumprisse todos os regulamentos farisaicos, você não transgrediria a lei de Deus, tá bom? Pelo menos em sentidos aí que poderiam gerar o segundo cativeiro babilônico ou qualquer coisa que seja. Então, eu não sei se você tem grande conhecimento dessas questões do adventismo ou do judaísmo ou etc, mas creio que para aqueles que têm um conhecimento pelo menos básico, vocês estão conseguindo compreender um pouco onde é que eu quero chegar. E aí você pode fazer uma leitura, inclusive, mais benéfica ou mais maldosa dos fariseus, né? Como inclusive existem discussões até hoje se o farisaísmo era realmente um grupo herético ou era simplesmente um grupo estigmatizado pelos demais, tá bom? Eu creio que de fato o farisaísmo era herético, como creio que esses adventistas mais centrados em Ellen White do que na Bíblia são hereges, tá bom? E aí é uma coisa interessante, né? Fazendo uma outra divisão, os adventistas mais centrados em Ellen White são os hereges. Os adventistas mais centrados na Bíblia são aqueles que são de fato fiéis à mensagem adventista, e os saduceus, aqui nesse caso, os adventistas centrados mais no pragmatismo, são os filhos da mulher que foi vista no motel junto com Marcos Júnior, presidente da Associação Central Sul-Rio-Grandense, tá? Para não dizer a palavra específica. É os filhos da... É isso mesmo, né? Aqui é o pessoal... um pouquinho mais complicado, que não está tão preocupado com as questões mais doutrinárias, estão preocupadas mais com as implicações práticas de tudo isso. No final das contas, vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro? E etc, tá bom? Claro, nem tudo se resume em torno do dinheiro, as questões são um pouco mais complicadas do que isso dentro da igreja. Às vezes as questões de fato giram em torno de uma mentalidade religiosa que é muito complicada e que busca defender a si mesma e multiplicar a si mesma nos outros. E aí é um contexto mais de poder não tanto financeiro, mas de poder em termos de ter influência sobre os outros e fazer os outros pensarem como eu penso e convencer os outros de que a minha visão é correta. E tem um monte de questões complexas dentro das questões religiosas em relação a esse tipo de coisa. Mas para não me afastar muito do meu propósito em trazer essa discussão para vocês, vamos lá. Como que o juízo investigativo se encaixa em tudo isso dentro destas divisões que eu estou propondo aqui para vocês? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês da posição da doutrina do juízo investigativo entre os adventistas mais centrados em Ellen White, os adventistas mais centrados na Bíblia e os adventistas mais centrados no pragmatismo do funcionamento da igreja. E a gente começa falando dos fariseus, hereges, nossos amigos adventistas mais centrados em Ellen White. Então o que acontece? Dentro desse grupo, como que mais ou menos funciona o raciocínio? Nem sempre eles vão admitir esse raciocínio ou essa lógica, porque ela tem implicações um pouco complicadas e negativas, mas no geral o que acontece é o seguinte: esse grupo entende que Ellen White é profeta de Deus, ponto. O que Ellen White diz é o que Deus manda ela dizer. E a opinião da Ellen White, a interpretação da Ellen White é a opinião de Deus e a visão de Deus, ponto. Simples assim. Então é o seguinte, o juízo investigativo é uma posição que Ellen White defenda? Sim ou não? Sim. Então ponto, sim. Precisamos defender o juízo investigativo, porque Ellen White assim defendeu. Se essa é a interpretação de Ellen White, se essa é a visão de Ellen White sobre Daniel e Apocalipse, sobre Levítico, sobre Hebreus, sobre qualquer coisa,
Nós que agora herdamos esse corpo literário de revelações fantásticas da Ellen White, etc., não temos como questionar o juízo investigativo, a não ser que a gente queira questionar Deus. Deus é que está por detrás de Ellen White. Se você questiona Ellen White, você questiona Deus, ponto. Simples assim. Inclusive, nem precisa você gastar muito tempo com ir para a Bíblia tentando encontrar se de fato as coisas assim são. O espírito bereano lá, tão elogiosamente colocado no livro de Atos, nem é tão necessário assim nesse momento. Por quê? Porque nós já temos a profeta de Deus que fala em nome de Deus, e Deus está por detrás dela, e o que ela fala é a palavra de Deus, é o que Deus pensa e acabou. Então, se você tentar agora, não, vamos ver na Bíblia se de fato é assim, você já está meio que colocando em dúvida o que Deus disse através de Ellen White. E no final das contas, tá, você pode investigar na Bíblia se de fato as coisas assim são. Mas não há liberdade de pensar biblicamente contra o que Ellen White diz, porque o mesmo Deus que inspirou a Bíblia inspirou a Ellen White, então Deus não está em contradição consigo mesmo, então você vai ler a Bíblia e chegar às mesmas conclusões que a Ellen White, sem discordar da Ellen White, porque você não pode discordar de Deus, que é o autor da Bíblia e que é o autor dos escritos de Ellen White. Ou seja, o resultado da investigação, se o juízo investigativo é correto ou não, já está definido previamente pela fé daqueles que acreditam que Ellen White é profeta de Deus. Então, se ela defendeu essa interpretação precisa forçosamente ser corroborada. De outra forma, você está sob a influência do diabo, você é um apóstata, você está de alguma maneira rejeitando Deus, porque Ellen White é a autoridade em relação às questões, porque ela que teve visões de Deus, ela que foi inspirada por Deus, ela que falou que o juízo investigativo é isso e é aquilo, e se você discordar de qualquer coisa que Ellen White disse, você está discordando de Deus e fim da linha, acabou a conversa. Beleza? Naturalmente, eu creio que alguns adventistas que pertencem a esse grupo mais centrado e mais focado nos escritos de Ellen White, talvez eles tenham um pouco de dificuldade de dizer é assim mesmo como o Ezequiel está explicando, viu, gente? Pode confiar. Até porque eu e esse grupo somos inimigos mortais, tá? Só para você saber. Então veja, vai ser difícil um pouco eles admitirem o que eu estou explicando de forma correta, aquilo que de fato é possível se depreender das convicções desse grupo, mas de fato é assim que funciona na prática, tá bom? Eles podem tentar colocar as coisas em palavras um pouquinho mais bonitinhas para não parecer que Ellen White é essa ditadora que se você não concorda com ela, você não concorda com Deus. Eles não pensam exatamente dessa forma. Ellen White não é ditadora nenhuma, você pode discordar dela, mas ela é só o instrumento de Deus, se você discordar dela, você discorda de Deus. Percebe que está sendo suavizada aqui a linguagem para tentar pintar a Ellen White como mero instrumento de Deus. E se você quer discordar de Deus, problema seu. Basicamente, é um pouco da postura desse grupo em relação a Ellen White, em relação ao juízo investigativo. Nem precisa se aprofundar na Bíblia para ver ou não ver o juízo investigativo, porque Ellen White já disse que está lá. Se você estudar a Bíblia e não chegar a essa conclusão, porque você não estuda direito, você está sem o Espírito Santo, você não está muito conectado com Deus, para Deus te mostrar a verdade que ele já mostrou para Ellen White. Então, se eu já li Ellen White, já creio em Ellen White, nem preciso de maiores fundamentações bíblicas. Eu falei um pouquinho sobre isso quando gravei o meu vídeo falando de Ellen White, tá? Beleza? Fechou? Combinado? Então, o que eu vou dizer para vocês em relação a isso? Eu não escondo, nunca escondi, nunca esconderei que esse grupo ao qual estou me referindo dentro do Adventismo do Sétimo Dia, na minha visão, eu, Ezequiel, para mim, esse grupo é a pior espécie de adventista do sétimo dia que existe na face da Terra. Eu creio que esses adventistas são uma vergonha para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inclusive, é esse grupo que foi taxado pelos escritores do
livro Questões sobre Doutrina como a ala lunática do Adventismo, tá bom? E eu concordo 100% nesse ponto com os autores de Questões sobre Doutrina. Inclusive, é esse grupo que grava vídeos por aí falando mal do livro Questões sobre Doutrina. Olha que legal, né? E aí você começa a perceber um pouquinho, um pouco das polêmicas internas no Adventismo em relação a estas questões. Mas aí, o que eu vou dizer? Né? Eu não vou poupar, ou não costumo poupar, esse grupo de adventistas mais focados em Ellen White, daqueles adjetivos que eu compreendo serem legítimos de serem aplicados em relação a esse grupo. Então eu creio que esse grupo é sectário, herético, legalista, perfeccionista, maldoso, desonesto em termos de interpretação de texto e, ao final das contas, anticristão. Beleza? Que fique bem claro, isso é exatamente isso que eu penso. É exatamente isso que já defendi no púlpito e fora do púlpito da igreja, em relação a essa questão, no meu canal, todas as esferas de influências em que eu tenho e possa ter, sejam elas pequenas ou grandes, mas cedo ou mais tarde é exatamente esse grupo dentro do Adventismo do Sétimo Dia que eu vou desmascarar e combater, porque creio que eles são uma vergonha e uma expressão absolutamente deturpada do Adventismo do Sétimo Dia, que tenta se expressar e, inclusive, representar o Adventismo ao mundo. Inclusive, um pouco das reações muito fortemente negativas do mundo cristão contra o Adventismo estão contextualizados, em grande medida, nas convicções deste grupo, que são os adventistas focados nos escritos de Ellen White. Eu não estou dizendo com isso, porém, que os escritos de Ellen White são os culpados desta situação. É o mau uso dos escritos de Ellen White que cria essa situação. É uma das situações mais complexas dentro do Adventismo do Sétimo Dia, com o qual a gente precisa lidar, tá bom? E é importante você começar a compreender um pouquinho das questões por detrás disso, e mais cedo ou mais tarde a gente pode voltar a apontar os canhões na direção do perfeccionismo, para explicitar e explicar e aprofundar o porquê que assim é, tá? O porquê que eu creio que assim é, beleza? Fechou. Inclusive, já deixo claro que, dentro da minha compreensão, a própria Ellen White discordaria desse grupo focado nos seus escritos, tá? Enquanto Ellen White estava viva, as pessoas tentaram usar os seus escritos para definir o que é verdade, o que não é, o que é pecado, o que não é, a própria Ellen White se levantou contra e pregou aquele maravilhoso princípio chamado sola Escritura, tá bom? Defenda a sua fé na Bíblia e não nos escritos de Ellen White, é inclusive o conselho inspirado de Ellen White, tá bom? E eu, como adventista, creio que Ellen White foi inspirada por Deus, etc. Não é aqui que está a raiz e o centro da minha discordância em relação ao grupo mais focado nos escritos de Ellen White. E agora a gente já está um pouco preparado para falar um pouquinho do outro grupo ao qual eu pertenço, que é o grupo dos adventistas um pouquinho mais centrados na Bíblia, na palavra de Deus e não nos escritos de Ellen White. Quando você trata desse segundo grupo, a doutrina do juízo investigativo, ela adquire uma outra importância, um outro nível de importância, em função de uma questão muito interessante. Só existe uma forma de você enxergar o juízo investigativo na Bíblia. É fazendo, de fato, um estudo sério e profundo em termos de exegese, de hermenêutica, de análise da palavra de Deus. Não tem como ser diferente. Você só conseguirá manter a fé no juízo investigativo se você de fato estiver disposto a estudar a Bíblia com seriedade e profundidade. E um pouco disso eu demonstrei ao longo da série, que esse vídeo é uma pequenina parte desta série, tá bom? Não tem outro caminho. Se você quiser estudar a Bíblia com superficialidade, eu garanto para você que você não vai encontrar na Bíblia
o juízo investigativo, em função de que você não vai entender Daniel, você não vai entender Apocalipse, você não vai entender Levítico, você não vai entender Hebreus, inclusive porque esses são alguns dos livros mais complicados da palavra de Deus. Eu me lembro, inclusive, um dia de estar conversando com um grupo calvinista a respeito dessa doutrina, e eles assim com aquela coisa, né? Mas Ezequiel, você é maluco, cara? De onde é que vem essa coisa, essa heresia de juízo investigativo? E aí eu expliquei para eles dizendo assim, falei, pessoal, vocês estão dizendo que o juízo investigativo é heresia, mas simplesmente o que o juízo investigativo é a interpretação adventista de Daniel, Apocalipse, Levítico e Hebreus. Aí eu me lembro de um comentário de um deles dizendo assim, ah, entendi, só livro fácil de entender, né? O que ele estava querendo dizer com isso? Que o juízo investigativo é uma interpretação polêmica de alguns dos livros mais difíceis da Bíblia. Entende? E aí isso contextualiza um pouco do que eu estou dizendo para vocês. Se você é um adventista, inclusive fiel aos escritos de Ellen White, no ponto de defender a sua fé a partir unicamente da Bíblia, só existe um caminho para você. Você precisa estudar a Bíblia com seriedade, profundidade. E dentro desse ponto, a doutrina do juízo investigativo ganha um novo nível de importância e relevância para o adventismo do sétimo dia. Dentro dessa questão, inclusive, no nosso estudo da Bíblia, em torno das bases apresentadas, por exemplo, por Ellen White para defender o juízo investigativo, nós, inclusive, ao final da nossa jornada de estudos da Palavra de Deus, vamos poder concordar ou discordar com certos aspectos do que Ellen White ensinou a respeito do juízo investigativo. Todas as frases que Ellen White escreveu sobre o juízo investigativo estão 100% corretas, infalível e não sei mais o quê? Nós, adventistas mais centrados na Bíblia, entendemos que se a exegese da Palavra de Deus conduzir há, inclusive, uma correção de uma ou mais frases de Ellen White sobre o juízo investigativo, não tem problema nenhum. O que acontece aqui é que existem dois níveis de discordância a partir do estudo da Bíblia em relação às posições de Ellen White sobre o juízo investigativo. Aí é o seguinte, existem discordâncias secundárias e existem discordâncias fundamentais. As pessoas que estudam a Bíblia e chegam à conclusão, em função dos seus métodos, das suas convicções e etc., que o juízo investigativo é um erro, esses, em geral, abandonam o adventismo. Entretanto, existem aqueles que analisam a doutrina, discordam de algumas coisas que Ellen White ou que os pioneiros disseram em relação à doutrina, mas ainda assim essas discordâncias são em aspectos um pouco mais secundários. A gente ainda concorda que 1844, por exemplo, tem relevância e importância profética, ainda que a gente possa discordar se o juízo investigativo é no santuário do céu dividido em santo e santíssimo ou não. Essa discordância, se existe uma divisão geográfica entre lugar santo e santíssimo no santuário celestial, é uma discordância um pouco menor do que aquela que destrói completamente a relevância do tempo profético analisado em moldes historicistas em Daniel 8, Daniel 9, Daniel 7, etc. Entende? Então, em questões um pouco mais secundárias, é possível discordar da Ellen White, dos pioneiros, de quem você quiser, se a sua base for a sua compreensão da palavra de Deus. E existem muitos teólogos dentro do adventismo do sétimo dia que se mantêm adventistas, que se mantêm pastores, professores de seminário, da religião, sei lá do que, etc., e ainda assim discordam de certas questões de Ellen White. E geralmente é por causa disso que o adventismo centrado em Ellen White acusa o adventismo centrado na Bíblia de ser apóstata, de estar sob influência diabólica, e agora o adventismo sofreu infiltração jesuíta, e esses pastores que ensinam essas coisas é tudo jesuíta infiltrado. O Ezequiel Gomes incluído, tá bom? Maçom e jesuíta infiltrado e não sei mais o que, tá bom? Servo de Satanás. Que maravilha. E aí você começa a entender por que nós, adventistas mais centrados na Bíblia, devolvemos os elogios. A única coisa que a gente substitui é que a gente não acusa esses adventistas centrados em Ellen White de serem jesuítas infiltrados, mas a gente
acusa eles de mera burrice simples, tá bom? Burrice pura e simples, vamos dizer assim, tá? Basicamente é isso. Então você começa a compreender que internamente no Adventismo existem discussões a respeito destas questões e existe uma divisão interna dentro da igreja em função delas. E como é que é o Adventismo centrado no pragmatismo, Ezequiel? Bom, o Adventismo centrado no pragmatismo, ele só se interessa com o que funciona ou não funciona. Que se exploda se é juízo investigativo com base em Ellen White ou com base na Bíblia, vocês briguem entre vocês. Mas no final das contas, está gerando dízimo, oferta e batismo, sim ou não? É isso que importa para o adventismo pragmático ou para os administradores, pelo menos de uma forma geral. Não quero generalizar, mas de uma forma mais ou menos geral, o administrador da igreja, ele não está preocupado. Por exemplo, você vai fazer um evangelismo, tá bom? Pensar, você é Maísa Ribeiro. Aí você vai lá, Maísa Ribeiro, e prega legalismo, perfeccionismo, com um adventismo centrado em Ellen White, você nem explica profundamente as questões de juízo investigativo e etc. E você prega aí as bobagens que a Maísa Ribeiro prega. Beleza. O resultado disso tudo é 100 pessoas batizadas. O que o administrador, o adventismo pragmático vai fazer? Maísa Ribeiro, muito obrigado. Inclusive, desses 100 batizados, 40 já estão devolvendo dízimos e ofertas. E olha, agora a igreja já tem 2, 3, 4, 5, 10 mil reais por mês a mais, como fruto do resultado da pregação do adventismo centrado em Ellen White, pregado por Maísa Ribeiro. Palmas para Maísa Ribeiro. Se o Ezequiel Gomes fizer a mesma coisa e pregar uma série de evangelismo e batizar 100 pessoas com um adventismo centrado na Bíblia, explicando o juízo investigativo, e de 100 pessoas, 40 já estão dando dízimo e ofertas e aumentando 2, 3, 5, 10 mil reais por mês para a igreja, o que o adventismo pragmático vai fazer? Palmas, Ezequiel Gomes, muito obrigado. Você percebe que eles jogam nos dois times, desde que essa pregação toda redunde em maior quantidade de ofertas, maior quantidade de dízimo e maior quantidade de batismos. E agora, pessoal, se você conseguir entender o que eu estou falando aqui, você consegue ter uma outra leitura do Adventismo do sétimo dia que vai poder iluminar você em relação a algumas questões que de outra forma são um pouco difíceis de entender dentro da igreja. Você percebe, se você frequenta uma congregação adventista, que existem pessoas que sobem ao púlpito focadas em Ellen White, e existem outras que sobem ao púlpito focadas na Bíblia. Opa! Você está conseguindo começar a identificar na prática da vida da igreja como que essas coisas funcionam e como que elas agora vão começar a amadurecer numa tensão interna, numa discordância interna entre esses dois tipos de pessoas diferentes? Existem aqueles adventistas bem legalistas, bem perfeccionistas, bem moralistas e etc. E existem aqueles adventistas que focam mais a graça, a salvação, o amor de Deus e etc. Claro, eu estou fazendo aqui uma divisão didática simples e muitas vezes a materialização dessas tendências na igreja podem se tornar mais complexas, tá bom? Pode ter o adventista focado na Bíblia, que é superficial, e o adventista mais focado em Ellen White, que é mais profundo nas suas análises, nas suas reflexões e tal. O meu objetivo aqui não é simplesmente pintar o grupo com o qual eu discordo, que é do diabo, que é herege, que é isso, aquilo, e o meu grupinho é todo mundo certo, bom e etc e tal. Não. As questões são muito mais complexas e muitas vezes demora um pouco para essas pessoas mais focadas na Bíblia ou mais focadas em Ellen White amadurecerem algumas tendências legalistas ou perfeccionistas ou da graça ou disso ou daquilo.
No final das contas, todos nós adventistas estamos na nossa experiência com a doutrina, com a prática, com a frequência à igreja, com a administração da igreja e etc., desenvolvendo a nossa identidade, aprendendo a ser adventistas, especialmente porque, por exemplo, num contexto brasileiro, creio que mais da metade dos nossos membros tem menos de 5 ou 10 anos de batismo. Então nós temos uma igreja que foi batizada há pouquíssimo tempo e que vem muitas vezes de ambientes católicos, evangélicos, pentecostais, um monte dessas coisas, e às vezes até não são bem doutrinados nas questões adventistas, nem sobre Ellen White, nem sobre a Bíblia, nem sobre juízo investigativo baseado em Ellen White, nem sobre juízo investigativo baseado na Bíblia. Então, o que existe, na verdade, muitas vezes no contexto do adventismo pragmático, onde os líderes forçam esse evangelismo mais superficial para dar resultado mais rápido, ele é um pouco mais complexo do que muitas vezes a gente gosta de admitir. E é por isso que o ambiente da igreja, ele é um ambiente um pouquinho mais de campo minado do que você possa imaginar. Justamente porque existem grupos diferentes, com convicções diferentes. Cada grupo, quando amadurece na sua identidade, percebe no outro lado perigo. E aí existe a acusação de heresia, de ser usado pelo diabo, de ser jesuíta, disso e daquilo, de crer em Ellen White demais, ou de não crer em Ellen White o suficiente. Tem um monte de questões em relação a esse tipo de coisa. E é muito importante que você perceba agora a contextualização de algumas polêmicas em torno da identidade adventista. Como eu falei no vídeo passado, muitas vezes existe um desinteresse no adventismo em torno da doutrina do juízo investigativo. E agora você começa a compreender uma implicação que isso começa a tomar. Começa a tomar forma uma situação interessante. Veja assim. Agora, em grande medida, o adventismo do sétimo dia não é uma religião centrada no profundo estudo da Bíblia, Daniel, Apocalipse, Hebreus, Levítico, no contexto do juízo investigativo, os sinais da volta de Jesus, o fim do mundo, as igrejas, a Babilônia, a lei de Deus, o sábado, e nisso tudo a salvação e a salvação por graça, e como que é tudo isso, e porque se a gente for gastar tempo explicando profundamente essas questões são complexas, são profundas, são intensas, são muito interessantes, mas também trazem dificuldades e polêmicas e um monte de coisa e tal. Então agora, o adventismo não está muito moldando a sua identidade em torno desse profundo estudo da Bíblia, em torno destas questões. Sabe onde é que muitas vezes a identidade adventista está sendo moldada e focada? Pode música com bateria ou não pode? Tem que ser vegetariano, é obrigatório ou não é? Olha, pode mulher ser ordenada a um ministério ou não pode? Olha, a gente vai viver sem pecar e ser perfeito depois do fechamento da porta da graça ou não? Olha, eu tenho que dar estudos bíblicos e me envolver na missão e cantar na igreja e pregar e não sei mais o quê? Ou eu posso aí simplesmente frequentar a igreja uma vez por semana e acabou? E a missão e não sei o quê e etc. Em grande medida, o adventismo do sétimo dia está desenvolvendo a sua identidade em torno de discussões legalistas, perfeccionistas de pode, não pode, de música, de alimentação, de roupa, de mulher pastora e não sei mais o que. Olha que coisa interessante. O Ted Wilson, em sua administração desastrosa e abominável, inclusive ele, que é um adventista mais centrado em Ellen White do que na Bíblia, e aí fica para você a dica, para você entender um pouquinho, ele está praticamente esfacelando o adventismo do sétimo dia, inclusive criando tribunal de inquisição para ver quais são as uniões que obedecem ele ou não, em nome de uma discussão retardada mental se mulher pode ser ordenada ao ministério ou não. Acabou o adventismo centrado num profundo estudo da Bíblia.
Agora o que existe é um adventismo raso em termos bíblicos, que agora usa Ellen White, etc. e tal, para contextualizar umas tretas idiotas, legalistas, bestas, ridículas e etc. E agora você percebe um pouquinho melhor o Ezequiel Gomes no meio disso tudo. Por que em certos sentidos muitos adventistas me amam e por que em outros sentidos muitos adventistas me odeiam? Nós estamos falando de dois adventismos aí, entende? E o Ezequiel representa um adventismo em confronto contra outro adventismo. E olha que coisa interessante, muitas vezes os críticos do juízo investigativo, os críticos do adventismo, etc., batem no Ezequiel como se ele fizesse parte do lado adventista centrado em Ellen White, ao qual ele não faz parte, ao qual ele combate. Bom, eu não sei se você está conseguindo entender o quadro que eu estou tentando pintar aqui para você. Claro, eu estou tentando me tornar didático e talvez eu esteja simplificando as coisas e de fato as coisas são ainda mais complicadas do que elas parecem ser. Mas pelo menos eu consigo vislumbrar que alguém pode estar entendendo um pouco do que eu estou falando. E como que essas coisas agora elas contextualizam a formação da identidade adventista? Porque eu entendo que exista uma forte luta espiritual dentro do adventismo, na qual Deus e o diabo trabalham. E Deus trabalha para que a identidade adventista seja desenvolvida a partir de um profundo estudo da sua palavra em comunhão com o Espírito Santo, que realmente possa fazer frente a heresias e enganos e combates vindos de fora ou de dentro, onde a comunhão com Deus através da palavra, da oração, do Espírito, do louvor, estejam contextualizadas numa profunda compreensão da palavra. E por um outro lado, existe uma ação diabólica profunda para que o adventismo do sétimo dia se desfoque da palavra de Deus para se concentrar em picuinhas sobre Ellen White, pode, não pode, e ser vegetariano ou não, em música com bateria ou não, e um monte de idiotice, inclusive ao final das quais a gente percebe que Ellen White vai mais concordar com nós, que somos os adventistas centrados na Bíblia, do que com esse grupinho que faz essas tretas em função dessas coisas. Mas aí é uma ampla polêmica de psicologia e sociologia da religião, que no final das contas contextualiza uma pergunta importante: quem são os verdadeiros adventistas do sétimo dia? E responder essa pergunta é muito complicado dentro do nosso meio, em função de que um grupo está certo e o outro está errado. E quais implicações existem para o grupo que ao final das contas estiver errado? Alguém está sendo usado pelo diabo dentro dessa igreja, alguém está pregando heresia dentro dessa igreja, alguém está fazendo uma obra para desfocar o adventismo do que importa e focá-lo no que não importa. E ambos os grupos acusam o outro de ser exatamente isso. Então, o grupo mais centrado em Ellen White vai acusar o grupo mais centrado na Bíblia de que esse grupo usa a Bíblia só para falar mal da Ellen White, porque na verdade não crê em Ellen White, porque não crê nas verdades que Deus trouxe, porque eles querem comer carne e ouvir música com bateria, e eles querem que as suas mulheres andem com joias e pintadas e não sei mais o que, e eles querem que a igreja tenha pastoras, e daqui a pouco eles querem que gay seja pastor também, e não sei o que, entendeu? E o grupo mais centrado na Bíblia vai perceber um pouco desse tipo de espírito e vai dizer, então a base de vocês é Ellen White, vocês não têm base na Bíblia, então vocês querem dizer que é obrigado a ser vegetariano, mas a Bíblia claramente permite comer carne, vocês querem dizer que a música santa então é sem bateria, mas a Bíblia permite música com tambor e bateria em adoração a Deus, e etc, e etc, e etc, e a pancadaria acontece em relação a esse tipo de coisa, e etc. Agora, vocês querem dizer que a mulher não pode ser ordenada, não pode ser pastora, mas o sacerdócio é de todos os santos, meu irmão. E tem santo que é do sexo feminino também, sabe? Tem mulher que crê também. Tem mulher que prega o evangelho também. Não, mas o poder do ministério pertence aos homens. E está na Bíblia, isso aonde?
Mostra para mim. Lugar nenhum. Então, você começa a perceber que as questões internas dentro da igreja começam a amadurecer numa treta infinita em uma igreja em busca de identidade. Aí fica, inclusive, né, a propaganda, se você quiser se aprofundar em relação a essas questões, no livrinho do George Knight, Em Busca da Identidade. Esse é um livrinho que ajuda um pouco a gente a se situar dentro dessa discussão. Especialmente ele fala aqui 3 sessões importantes, né? O que é adventista no adventismo? O que é cristão no adventismo? E o que é fundamentalista no adventismo? Que contextualiza um pouco as questões de interpretação da Bíblia, dos escritos de Ellen White, em relação àquilo que nós estamos formando como identidade adventista. Nós não devemos ou podemos esperar que esses grupos dentro da igreja venham a chegar a um denominador comum, porque eu nunca vou concordar com um perfeccionista, e perfeccionista nunca vai concordar comigo, e ainda que alguns de nós, antiperfeccionistas, nos convertamos às maravilhosas verdades que ninguém vive lá entre os perfeccionistas, ou que os perfeccionistas, alguns deles, abram os olhos e venham para o nosso lado, esses 2 grupos sempre existirão dentro da igreja, mais ou menos como um cumprimento daquilo que Jesus falou em termos do joio e do trigo, e em termos do que Ellen White mesmo pregou, porque ela ensinou que haveria o amadurecimento de 2 classes dentro da igreja, ok? Que inclusive contextualiza um pouco dessa questão do joio e do trigo. Ao final das contas, muitos terão dificuldade de admitir os erros do seu grupo ou os seus próprios erros dentro dessa questão como um todo, vão tentar se justificar, se defender e atacar o lado contrário. E todo mundo vai continuar fazendo isso até que cada um amadureça em seu caráter seja fixado, feche-se a porta da graça, venham as pragas e Cristo venha. E quando isso acontecer, o juízo investigativo chegará ao seu fim, e aí nós vamos ver quem é quem de fato.